eu sou a Dária, eu estou aqui no Festival Path Amazônia 2021 e eu vim aqui contar um pouco da minha história e a história do Instituto Alinha. E a história por detrás das nossas roupas, histórias que as etiquetas das nossas roupas não nos contam. E eu comecei essa história um pouco por acaso. Eu não sou formada em moda, não tenho nenhuma ligação direta com a moda. Eu estava no curso de Relações Internacionais em 2014, quando eu visitei a primeira oficina de costura e eu entendi o que eu tenho a ver com a moda. Eu estava fazendo uma pesquisa de campo sobre migração de bolivianos e por que esses imigrantes bolivianos acabavam em condições análogas à escravidão na indústria da moda. Uma realidade que eu não conhecia, que eu não tinha ideia do tamanho dela e de quanto ela estava próxima a mim. Eu sempre achei que moda era uma coisa de semana de moda, de glamour, de passarela. E quando eu visitei uma oficina de costura pela primeira vez, eu entendi que moda tinha tudo a ver comigo, tem a ver com todos nós. Se a gente está vestindo uma roupa, a gente tem a ver com essa cadeia de produção, a gente tem a ver com a moda. Eu entendi que eles faziam muito mais roupas básicas, roupas que eu estava usando, eles estavam costurando ali em condições super precárias. A realidade dessas oficinas são oficinas familiares. Mais de 96% de todas as indústrias, de todas as empresas que fazem a moda no Brasil são micro e pequenas. São famílias, muitos imigrantes aqui em São Paulo que vêm em busca de um sonho e acabam trabalhando nessas condições precárias, não porque tem um dono da oficina que trancafia ali e os obriga a trabalhar, mas porque se paga tão pouco por peça, é tão exploratório o sistema como se faz a moda, que se faz necessário trabalhar 14, 15, 16 horas por dia para ganhar o suficiente só para viver, para sobreviver. Por isso que as realidades são tão difíceis, as estruturas são tão precárias e as condições são tão degradantes. Para a gente ter uma ideia, só no estado de São Paulo são estimadas de 12 a 14 mil oficinas de costura. Oficinas essas que estão no fundo de quintal, são pessoas que trabalham ali com os filhos, com as esposas, e é esse sistema exploratório que eu fui descobrindo, do porquê então, se não tem ninguém que os obriga a trabalhar, por que essas oficinas estão assim, por que acontece isso, por que uma jornada de uma oficina de costura chega a 90 horas semanais. Foi quando eu comecei a me debruçar na moda e entrar dentro desse sistema que eu entendi por que essa exploração acontece. Na verdade, há tantos intermediadores no meio da produção que para uma oficina dessas pequenas, que estão irregulares, invisíveis para o sistema conseguir acessar uma produção, faz-se necessário muitos intermediadores passar por essa roupa até chegar nessa pequena oficina. E cada vez que a gente desce um degrau nessa cadeia de intermediadores, desce também um pouquinho o pagamento. E aí se faz um sistema de exploração de que se ganha em cima da produção do outro. E aí uma oficina chega a costurar peças por centavos. Quando eu entendi que essa base das oficinas, que é o que faz, quem costura de fato as nossas roupas, estavam completamente invisíveis para esse sistema, e eu comecei a visitar, eu entendi quais são os principais problemas dentro dessa realidade. A primeira coisa que eu vi e fiquei chocada é o nível de gambiarras elétricas que a gente encontra dentro desses espaços. Esses espaços que têm uma carga incendiária enorme, porque estão cheios de material têxtil ali, cheio de roupa, e cheio de gambiarra, de fios que vêm do chuveiro, sem nenhum tipo de equipamento de segurança, sem nenhum tipo de estrutura adequada, apresentando um risco imenso para a segurança de todos os trabalhadores que estão ali. As condições dessas oficinas, para além das fiações elétricas irregulares, têm uma ventilação insuficiente, uma iluminação insuficiente, trabalham sem nenhum tipo de ergonomia, sem nenhum tipo de segurança, um extintor de incêndio, por exemplo. E esse risco não é apresentado só para as costureiras e costureiros que estão ali nas máquinas, é para toda a família, inclusive para as crianças que cruzam esses espaços e que vivem ali, afinal, as oficinas são dentro das próprias casas, né? E aí eu comecei a ver esse problema e comecei a refletir em quais condições de trabalho foram feitas as roupas que eu estou vestindo, sabe? Como é que a gente olha para uma roupa e vê para além do preço da etiqueta, né? Como é que a gente convive com essa realidade tão perto da gente aqui em São Paulo, milhares de oficinas aqui em São Paulo, e por que a gente não está fazendo nada por isso?
Foi aí que eu entendi que não dava para desver o problema, não dava para simplesmente esquecer que eu tinha visitado essa oficina, não dava para ser simplesmente um trabalho de campo. Esse trabalho de campo virou meu TCC, que virou um projeto, que virou um propósito de vida. E em 2014, eu comecei a história do Instituto Alinha, um instituto que eu cofundei para transformar essa realidade de invisibilidade dessas oficinas de costura. Eu entendi que essas oficinas precisavam se regularizar para ter uma chance de conexão justa, para ter uma chance de melhor condição de vida. A gente desenvolveu uma metodologia que trabalha com vários tópicos como formalização, instalações elétricas, relações de trabalho, estrutura, organização. E as oficinas, os donos de oficina, passam por essa metodologia para que eles possam entender as leis trabalhistas, para que eles possam entender os direitos, para que eles possam entender o que é uma estrutura adequada de trabalho e como fazer, como implementar essas mudanças, como implementar essas regularizações. E a gente encontra realidades assim, de uma oficina completamente irregular, com muita precariedade, com oficinas ali com pessoas trabalhando, às vezes 2 até 15, 20 pessoas trabalhando nesse espaço, sem nenhum tipo de segurança. E a gente vai fazendo um trabalho de meses de acompanhamento, sempre entendendo qual é a realidade financeira dessa oficina para que se faça investimento. Todo o nosso trabalho é gratuito para essas oficinas de costura, porque a gente entende que eles precisam dos poucos recursos que têm para implementar as melhorias. E a gente está falando de uma grande transformação, não só de estrutura, mas de ambiente de trabalho, de dignidade, porque a gente passa de um ambiente assim para um ambiente assim. É uma grande mudança. E claro, né, quando as pessoas se veem trabalhando num ambiente que não é degradante, elas também se veem melhor como pessoas, passam a sonhar de novo, vão entendendo a importância do seu trabalho, entendem como é incrível saber costurar, um trabalho 100% manual. E a gente vai resgatando a dignidade dessas pessoas que estavam assim esquecidas por debaixo dos tecidos, né, por debaixo das etiquetas, por debaixo de todo esse glamour que a gente pensa que é a moda. Obviamente não é um trabalho que acontece da noite para o dia, no final de semana, não é um lar docilar que vai lá e reforma a oficina de costura e faz essa transformação ser super rápida. Às vezes uma oficina leva anos para conseguir implementar 100% do plano de ação. Mas a gente entende que quando essa oficina consegue implementar o mínimo de estrutura, o mínimo de formalização, a gente pode então conectar essas oficinas que se alinharam com estilistas e marcas que querem garantir uma produção justa na sua cadeia. E através dessa conexão, através dessa ponte que o Instituto Alinha faz com essas oficinas que foram alinhadas com marcas e estilistas, a gente faz então uma garantia de geração de renda para que esses costureiros possam ter melhores condições de trabalho. O que a gente tenta transformar nessa cadeia é uma inversão, uma mudança sistêmica de colocar estilistas e costureiros no mesmo patamar, na mesma importância de uma coleção de uma roupa. E entender a importância desses prestadores de serviço, dessas pessoas por detrás, faz com que a gente crie cadeias de produção mais justas. Mas aí, se a gente já alinhou uma oficina, já garantiu que as condições ali estão melhores, que ela não está mais invisível dentro desse sistema, a gente tem uma plataforma que conecta essas oficinas com marcas e estilistas e faz dessa conexão uma geração de renda no impacto, inclusive, de horas de trabalho, porque se a oficina não ganha mais centavos ou poucos reais por uma peça e passa a receber de forma justa pelo tempo que ela se dedicou para fazer aquela peça, então, automaticamente, ela não vai precisar trabalhar uma jornada extenuante para conseguir ganhar o suficiente, não só para sobreviver, mas para viver com uma qualidade de vida boa. Está faltando aí um terceiro elo. Nós, consumidores, né? Enquanto consumidor, todos nós somos consumidores. E é gigantesco o impacto que a gente tem, através das nossas escolhas de consumo, apoiar uma história justa, uma história digna de trabalho, uma história de exploração. E dentro das palestras e desenvolvendo o Instituto Alinha ao longo dos anos, era a pergunta que eu mais escutava dos consumidores, sabendo que estando ciente que a exploração existe, estando ciente que tem marcas que exploram os trabalhadores por detrás das suas cadeias de produção, então qual marca eu posso confiar? Qual marca eu posso comprar sabendo que não tem trabalho análogo à escravidão
por detrás, né? Como eu posso escolher de forma consciente o que eu vou comprar? Essa é uma pergunta que eu me fazia e que várias pessoas também começaram a fazer para o Instituto Alinha. E em 2017, eu escutei pela primeira vez uma palavra que depois fez muito parte da linha e parte do meu dia a dia de trabalho, e essa palavra é blockchain. Essa tecnologia que às vezes parece tão distante, uma palavra que parece tão longe, eu escutei em 2017 ainda atrelada às criptomoedas. Bitcoin, várias criptomoedas que você já deve ter ouvido falar. Por detrás dessas moedas existe uma tecnologia para gravar a informação e para rastrear as transações dessas criptomoedas, porque afinal um Bitcoin não tem um banco por detrás, nenhum país emitindo a moeda. Então se criou essa tecnologia blockchain para gravar as transações de criptomoedas para garantir que não havia fraude dentro das transações dessas criptos. E em 2017 eu descobri que, na verdade, essa tecnologia blockchain estava sendo usada não só para criptomoedas, mas para diversas cadeias de produção, como café, diamante, containers. Várias coisas estavam sendo utilizadas usando o blockchain para rastrear suas cadeias de produções. E aí eu entendi que ali podia estar uma resposta, que é: por que não rastrear as roupas usando essa tecnologia? Foi assim que surgiu a tag Alinha. Em 2017, a gente desenvolveu o primeiro sistema brasileiro utilizando a tecnologia blockchain para rastrear roupas. Mas o que isso significa, né? Como isso funciona na prática? Bom, basicamente, quando a gente vê um selo ou uma informação de uma marca, basicamente é a marca quem está dizendo ali, e a gente não tem como checar essa informação. Se a marca está escrevendo no site dela que foi uma contratação justa, mas como que a gente checa? O que é justo? Quem está confirmando? Como a gente confia nessa informação, sabendo quem está confirmando essa informação? E o sistema de blockchain do Instituto Alinha é uma forma de realmente descentralizar o poder dessa informação, porque através dele as marcas cedem, né, imputam as informações sobre essa produção. Então ela vai dizer: estou produzindo 200 camisetas pretas com esse formato e com essa ficha técnica, e quem vai cortar essa camiseta é a Maria, quem vai costurar essa camiseta é o João, quem vai fazer o acabamento dessa camiseta é a Lourdes. E aí a gente precisa, né, saber dessas informações de quem vai fazer cada etapa, qual é a remuneração que a marca está oferecendo para cada etapa, o ciclo de produção. E uma vez que a marca imputa essas informações, quem vai ter que confirmar essas informações não é nem a marca, nem o Instituto Alinha, são os próprios costureiros. Pelo celular, eles conseguem confirmar se é de fato quantas peças eles estão fazendo, quanto eles estão ganhando. E aí, somente quando todas as oficinas de costura que foram citadas nessa produção confirmam as informações, a gente tem ali a história gravada dessa peça em blockchain, que é um sistema criptografado, e aí a gente consegue, através de uma tag, ter um número que seria a identidade dessa roupa, e a gente consegue, enquanto consumidor, rastrear exatamente a história por detrás dela. A gente consegue saber que foi a Maria que cortou, que foi o João que costurou, que foi a Lourdes que fez o acabamento, quanto gerou de renda para eles. A roupa deixa de ser uma roupa somente, ela passa a ser uma ferramenta da gente entender o quanto essa roupa gerou de renda para garantir vida melhor para todas essas famílias envolvidas por detrás dela. E a gente consegue ver o ciclo de produção, renda gerada. Isso faz com que a gente entenda que a roupa não nasceu no cabide. Ela passou por uma história, muitas pessoas, às vezes até 12 pessoas são envolvidas dentro de uma produção de uma roupa. E a gente passa, então, a olhar para uma roupa diferente, o nosso poder de consumo diferente e escolher marcas que estão fazendo de uma forma diferente. Para vocês terem ideia do impacto direto de uma tecnologia como essa e de uma rastreabilidade por detrás de uma cadeia de produção, eu vou contar para vocês a história da Alicia e do Santos. Em 2017, a gente estava começando a visitar a oficina da Alicia dos Santos, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo.
E a gente, dentro dessas visitas, sempre fotografa, tira peças e pergunta, né? Principalmente quando a oficina está começando a ser alinhada, o que eles estão costurando, quanto eles estão ganhando. E nessa época, em 2017, a gente tirou foto desse vestido e fez um stories, fazendo uma enquete de quanto você acha que a Alice e o Santos estão ganhando para costurar esse vestido azul. Você consegue imaginar quanto você acha que eles estão ganhando para costurar esse vestido? A gente não fazia ideia e a surpresa foi muito negativa. Eles estavam ganhando para costurar esse vestido R$ 10. O que fazia que, claro, né, um vestido desse levava mais de 2 horas para costurar, o que fazia com que essa oficina tivesse que trabalhar jornadas extensas para conseguir, através da costura dos vestidos, ganhar o suficiente para pagar as contas. Felizmente, a gente conseguiu alinhar a oficina do Santos e da Alicia, e desde 2018 eles estão na plataforma costurando com preços e prazos mais justos oferecidos pelas oficinas, pelas marcas da plataforma do Instituto Alinha. E ano passado, navegando no blockchain, em todas as peças que a gente tem rastreabilidade de marcas que usam essa tecnologia do Instituto Alinha, felizmente, eu tive uma surpresa de descobrir que a Alice e o Santos voltaram a costurar vestidos, mas dessa vez para uma marca da plataforma em condições justas de trabalho. E eu descobri que ao invés de R$ 10 para costurar um vestido, agora eles estão ganhando R$ 50 para costurar cada vestido. Um vestido ainda mais simples do que eles estavam costurando. A gente está falando de um impacto direto de jornada de trabalho, então uma oficina que trabalhava 14 horas, a gente tem um impacto de redução de até 4, 5 horas diárias a menos. E claro, a Alice e o Santos agora podem dar muito mais tempo e qualidade de vida para as 2 filhas que eles já tinham e agora para o terceiro filho do casal que acabou de nascer, que é o Davi. E a gente entende que através dessa roupa a gente pode garantir uma qualidade de vida melhor para essa família e a marca que produziu dessa forma consegue justificar o porquê o preço final da etiqueta. Afinal, a gente sabe que se a peça é barato demais, é difícil imaginar que a oficina por detrás dela recebeu uma boa precificação. Mas o que garante para a gente que uma roupa que a gente está pagando cara foi feita de fato em condições justas? E a gente entende que a tecnologia, o blockchain, outras ferramentas que estão existindo, o fato de poder rastrear é a única garantia que a gente dá, que a gente tem enquanto consumidor, para saber que realmente não é só um preço final, existe uma história e uma história que valorizou todas as pessoas por detrás daquela produção. Assim, a gente pode valorizar marcas que já estão fazendo de uma forma diferente, e, enquanto consumidor, ser de fato, né, um instrumento de mudança através do que a gente consome. Bom, já terminando aqui a minha fala, espero que vocês tenham entendido um pouco mais, saindo daqui entendendo um pouco mais que essa realidade das peças e das roupas tem muito mais a ver com a gente do que a gente imagina. Não sei se você vai conseguir, de fato, encontrar um dia, espero que todos nós possamos, ao comprar um dia, ter todas as roupas que a gente tem no mercado rastreadas. Eu não sei se você vai conseguir comprar uma peça rastreada com blockchain, mas eu espero que depois de ter me ouvido esses minutos aqui, que pelo menos ao você comprar uma peça ou pensar em comprar uma roupa, ou olhar para as roupas que estão no seu guarda-roupa, que fique uma pulga atrás da orelha, de imaginar que não é só uma roupa, que algumas pessoas tiveram, fizeram, construíram essa peça e que existe muita história por detrás dela. E aí é sempre a pergunta que eu falo, que é: qual história você quer vestir? Eu acredito que é possível a gente vestir uma história de trabalho justo, eu acredito que é possível vestir uma história de valorização das pessoas e, através da nossa mudança, mudança do nosso olhar sobre as roupas e sobre as pessoas por detrás delas, a gente pode também impactar pessoas que a gente nem sabe e fomentar sonhos de milhares de famílias que sonham assim como a gente sonha também. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o Instituto Alinha e é isso.